Se você está precisando das 8 horas que você deveria estar dormindo para entregar as coisas que você se propôs, é porque as 16 horas que você estudou foram muito pouco eficientes. Então eu saí das primeiras posições do simulado para as últimas. E aquilo foi, acho que a fase mais difícil de toda a minha vida até o momento, para mim, com 17 anos, que estava acostumado a ir bem, a me esforçar, a me dedicar para tirar boas notas e agora, mesmo tentando ao máximo, não conseguindo. Você precisa se convencer de que desistir não é uma opção. Não tem plano B. Você vai fazer tudo o que for preciso para você conseguir a sua aprovação. Tudo que tiver ao seu alcance. Porque à medida em que você toma essa decisão, vira um compromisso. Não com seus pais, não com seus amigos, mas com você mesmo. E essa é a pessoa que você não pode decepcionar. Minha missão, meu propósito continua o mesmo dentro do Estratégia. E foi por isso que eu aceitei estar aqui. Porque agora eu consigo, dentro de uma estrutura robusta, uma estrutura de elite, fazer com que esses alunos que apostaram, que confiaram no Estratégia, agora possam também ter o meu apoio, o meu auxílio e ter o melhor desempenho possível. Então a minha missão é fazer com que alunos dedicados alcancem o seu máximo potencial para que sejam aprovados nas provas mais difíceis do país. Sou Gabriel de Paula, eu tenho 29 anos, eu sou formado em engenheiro aeroespacial pelo ITA, na turma de 2021. Eu nasci em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, e morei lá até meus 17 anos, quando eu me mudei para iniciar minha jornada de preparação para o ITA. Fiquei 3 anos estudando, focado 100% no ITA, e no final do terceiro ano eu passei no ITA, no IME, na AFA, na Escola Naval e em Medicina na UFMG pelo Enem. Eu fui criado pela minha mãe e ela sempre me incentivou muito, desde cedo. Não só incentivava, como me apoiava. Ela foi a minha maior incentivadora quando eu falei que eu queria ITA. Eu sempre estudei em escolas particulares e ela sempre trabalhou muito para que eu conseguisse estar lá. Então ela sempre fez de tudo que ela podia para conseguir tanto bancar meus estudos, quanto fornecer todo o material de suporte que eu pedia para ela. Minha mãe, ela era muito participativa, ela sempre tentava me orientar, mostrar qual que era o melhor caminho, o que eu deveria fazer. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma prova do ITA, e eu estava nem no ensino médio, foi antes do ensino médio, eu peguei uma prova de matemática. E aquilo pareceu tão absurdo, e eu não entendia nenhum enunciado das questões. E aí eu tava na mesa da cozinha, eu lembro até hoje. Eu peguei a prova no computador, mostrei pra ela e falei, mãe, eu não consigo nem entender o que tá pedindo nessa prova. Ela falou, calma, hoje você não entende nada, mas vai chegar o dia que além de entender, você vai conseguir resolver. É só uma questão de tempo e dedicação. A primeira vez que eu ouvi falar no ITA, eu não lembro bem como é que foi o episódio, mas foi na internet. Eu tava procurando sobre... Eu gosto muito da parte espacial, então sempre acompanhei o site da NASA, coisas desse tipo. E aí apareceu uma vez na internet a notícia sobre o vestibular que era considerado o mais difícil do país. E dentro da notícia eu comecei a ver aquele instituto que era meio militar, meio civil, eu não entendi muito bem a época. E eu lembro da frase exatamente que tinha na notícia, que se propunha a formar uma elite intelectual no país. Eu falei, eu não sei o que isso quer dizer, mas parece uma coisa boa, tá lá dentro. E daí, a partir dali, eu comecei a pesquisar mais sobre o ITA. Então, quando eu cheguei na turma ITA, mesmo sendo um ótimo aluno no ensino médio, ficando bem classificado nos simulados, tirando as primeiras posições lá no sul de Minas, quando eu cheguei numa turma ITA específica, foi um choque de realidade muito grande. Então eu saí das primeiras posições do simulado para as últimas. E aquilo foi, acho que a fase mais difícil de toda a minha vida até o momento, porque era muito difícil para mim, com 17 anos, que estava acostumado a ir bem, a me esforçar, a me dedicar para tirar boas notas e agora, mesmo tentando ao máximo, não conseguindo. Eu saí do sul de Minas, já vim para São José dos Campos para poder estudar, então... Além da mudança geográfica, então eu não conhecia mais nada, uma cultura diferente relativamente, uma casa diferente, foi um período de muita adaptação. E o resultado acadêmico, o resultado nos estudos, não continuou, ele não acompanhou o que ele era antes. Então foi um período muito difícil mesmo. E por que eu continuei a me preparar para o ITA, mesmo ficando nas últimas posições? Porque eu enxerguei uma evolução. No segundo ano, por sua vez, eu assisti muita aula, fiz muita questão, mas eu deixei de lado todo o resto. Então, eu dormia muito mal, eu não fazia nenhuma atividade física, então o estresse acumulado ao longo do meu segundo ano de preparação foi gigantesco. E o que mais me prejudicou foi abdicar do meu sono.
eu tive o péssimo hábito de tomar energético com pó de guaraná o ano todo. Então eu praticamente não bebi água, o que eu bebi era energético. Eu comprava fardos de 2 litros, de garrafas de 2 litros de energético, o mais barato que tinha no mercado, e era aquilo que eu ficava bebendo. Quando eu acordava era cápsula de cafeína, e para aguentar ficar acordado. A conta veio no final do ano. Eu não conseguia mais levantar da cama, não lembrava nada mais do que eu tinha estudado, e mesmo tendo boas classificações nos simulados, que antes eu ia mal, agora eu ia bem, ficava bem colocado e estava numa boa turma, mas eu não conseguia mais entregar nas provas, nos vestibulares, tudo aquilo que eu tinha estudado. Todas as ferramentas de estudo que eu tinha para o meu ensino médio foram suficientes, me deram boas notas. Mas aquele conjunto de ferramentas, aquela estratégia que eu usava, não era mais suficiente agora para um estudo de alto nível para o ITA. Então, eu tive, vamos dizer, a humildade de olhar para aquilo, para aquela situação e falar, poxa, eu não tenho mais os resultados que eu quero fazendo o que eu fazia, então eu preciso fazer diferente. Então, a partir dali, quando eu entendi isso, eu comecei a procurar ajuda, seja de psicóloga, seja de estratégias, de técnica de estudo, seja na coordenação do curso, seja dos meus professores. E no terceiro ano, não. No terceiro ano, eu já mantive o horário de sono regrado, já tive uma atividade física para poder controlar o meu estresse, e ainda assim, tive uma rotina de estudo muito intensa. Por 2 anos, eu negligenciei geometria. Eu tinha o meu cronograma de estudo, eu tinha o meu horário de estudo, dava a hora de estudar geometria, eu não gostava de geometria, o que eu fazia? Pulava. Sempre estava passando mal, perdia a hora, tinha que fazer redação, tinha qualquer coisa para fazer, menos geometria. No terceiro ano, que foi o que eu passei, eu olhei e falei, poxa, mas até quando eu vou adiar esse estudo de geometria? Porque se eu não fizer ele agora, ano que vem eu vou estar no cursinho de novo estudando as mesmas coisas até eu aprender geometria. E foi esse raciocínio que eu usei até ser aprovado. Depois entrei, passei nos vestibulares, entrei no ITA e repetindo as coisas que eu fiz no ensino médio, eu consegui me formar no ITA com nota 9,5. Estou entre as 50 maiores médias da história e ainda recebi a Laurea Summa Cum Laude. Fiquei em primeiro colocado do meu curso de aeroespacial. Neste ano, 8 formandos conseguiram alcançar a Magna Cum Laude. Gabriel de Paula Almeida. Fiquei em primeiro colocado do meu curso de aeroespacial, fiquei em primeiro colocado do meu esquadrão militar dos optantes da ativa no ITA. Então, eu acredito que à medida em que você se conhece, sabe como que você reage para cada situação, você consegue criar um repertório emocional muito forte. Lembra onde tudo começou para escolher o ITA? Eu voltei e trabalhei de fato com foguetes. Então, trabalhei por 4 anos dentro de projetos gigantescos, veículo lançador de microsatélites, trabalhei em projetos de veículo suborbital. Terminei minha carreira lá dentro de um laboratório de propulsão, de ensaios de propulsão, de propulsão líquida, fui pesquisador de propulsão sólida. Então, toda essa jornada deixou muito feliz, satisfez aquele menino que tinha o sonho lá atrás. Eu brinco que eu comecei a ser personal de alunos de alto desempenho. Igual um personal dentro da academia deixa o seu treino mais eficiente, o personal ele não te dá mais coisa para fazer. Você já ia para a academia fazer um treino, mas quando você está com um personal do seu lado te orientando, você não tem medo de aumentar a carga, você sabe quantas repetições você está fazendo, então o seu treino fica muito mais eficiente. E é exatamente isso que eu comecei a propor para os alunos. Eu não vou te dar mais coisa para fazer, você já tem suas listas, você já tem suas aulas. Eu quero que você consiga pegar isso que você já tem e seja mais eficiente. Minha missão, meu propósito continua o mesmo dentro do estratégia. E foi por isso que eu aceitei estar aqui, porque agora eu consigo, dentro de uma estrutura robusta, uma estrutura de elite, fazer com que esses alunos que apostaram, que confiaram na estratégia, agora possam também ter o meu apoio, o meu auxílio em ter o melhor desempenho possível. Você precisa se convencer de que desistir não é uma opção. Não tem plano B. Você vai fazer tudo o que for preciso para você conseguir a sua aprovação. Tudo que tiver ao seu alcance. Porque à medida em que você toma essa decisão, vira um compromisso, não com seus pais, não com seus amigos, seus conhecidos, mas com você mesmo. E essa é a pessoa que você não pode decepcionar. Se pudesse definir toda a minha jornada em uma palavra, seria dedicação. Eu sei que é batido, eu sei que às vezes pode cair no senso comum, mas dedicação com os detalhes, buscar fazer as coisas com cuidado, com zelo, buscando fazer o seu melhor.
seja uma lista de exercício da matéria que você não gosta, numa sexta-feira à tarde, seja trabalhando com foguetes para o país depois de formado no ITA. É escolher fazer cada coisa dando o seu melhor.